Esquina de escribas, puxe o seu banquinho. Se você é uma escritora, um escritor que gosta de escrever, mas ainda não teve coragem ou oportunidade de publicar, você tem um banquinho aqui. Se você é uma escritora, um escritor que já escreve, que inclusive já publicou, você tem outro banquinho aqui. E há um outro banquinho que é o banquinho dos leitores e leitoras apaixonados, apaixonados pelas letras clássicas e contemporâneas. Então é isso aí. Nós estamos aqui hoje com a Val, com a coordenadora desse livro aqui, tá? Olha, vejam, eu sei que a luz é meio ruim, mas vamos lá. Nascidos para ler no melhor lugar para viver. É um livro, gente, muito, muito bem editado, muito fofinho, na verdade, né? Cheio de fotos de crianças, né? Crianças. Criança, né, gente? Aquela fofura infantil. E com textos gostosíssimos. Por exemplo, eu estava dormindo, o tambor me chamou. Bum, bum, bum. Quero também o agogô. E aí está a menininha aqui, que eu acho que é uma menininha, ou um menininho, tanto faz, mas está aqui com seu tamborzinho, né? Então, ele é recheado desses textos curtos, né? E, ó, esse eu amei, são dois irmãos aqui, ó, né? Menino maior, menino menor. E como é que eu sei que são dois irmãos? Olha só, vamos crescer juntinhos, caberemos todos no colo da mamãe e também no coração. Bom, e o livro, então, a pegada dele é essa, com essas fotos, com muitas fotos. Está muito branco aqui, mas o texto vem aqui. Então, ele é muito bem diagramado, tá? Capa dura, né? O que torna o manuseio, né? Porque livro é objeto, né, gente? E torna, então, o manuseio mais gostoso. Aqui uma bela foto de Parelheiros, Parelheiros, extremo sul de São Paulo, tá? É um bairro, né? E aqui está a foto, acho que a Val vai falar melhor. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando eu peguei esse livro, eu levei um susto. Por que que eu levei um susto? Porque começa assim, olha, coletivo de criação. E tem, gente, muitos, muitos nomes aqui. Coletivo de criação e vem com vários nomes, né, de pessoas que estiveram envolvidas na criação desse livro. E os créditos que eu vou ler aqui para vocês é texto IBEAC Instituto Emília e coordenação geral Bel Santos. Bel Santos Maia está numa esquina aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá, porque ela já apareceu por aqui na nossa esquina. A Dolores Prades e a Valdirene Rocha, que nos honra aqui, a Val, né, que vem nos contar aqui como é que então se fez esse livro, essa aventura, um livro feito a tantas mãos? Então vamos lá, Val. Minha primeira pergunta para você, você vai abrir o microfone, que ele está fechado. Abre ele aí e conte para a gente, Val, como é que foi administrar uma ficha desse tamanho? Como é que foi essa criação coletiva desse livro? Conta aí para a gente. Oi, Fê, um prazer estar aqui com vocês. Foi um desafio, né? Esse livro ele foi produzido na pandemia. A proposta era fazer encontros online, né? Oficinas de escrita, oficinas de fotografia, de edição, junto com o nosso time, né? A gente tem essa atuação em Parelheiros, por isso as imagens também, as fotografias são de crianças de Parelheiros. E quando a gente pensou a proposta desse livro, era produzir presencialmente com essa turma, né? Com o nosso time, que são os mediadores e mediadoras de leitura, os educadores das creches e escolas, pessoal da saúde, as mães mobilizadoras, que são
as mães que trabalham com a gente, que são educadoras sociais também, e aí juntar esse time todo, comunidade e equipe, para produzir esse livro. E aí chega a pandemia e nos barra das vivências sociais e presenciais. Mas a gente adora um desafio e a gente persistiu e falou: bora tentar construir esse livro aí. Há muitas e muitas mãos, e coração, e cabeça, e mente, e ideias de uma forma online. Então, a gente convidou as pessoas que quiseram conhecer e aceitar esse desafio para produzir esse livro. Então, a gente convidou né, os educadores das creches, o nosso time, o pessoal da saúde. Então, tem médico, tem agente de saúde, tem uma turma muito diversificada, e aí com esse lugar da escrita que é, é muito, acho que tem esse lugar muito intimista também, muito também desafiadora, né, da gente se colocar nesse lugar de contar através do texto escrito o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E aí, com uma diversidade de pessoas que já escreviam, mas muitas delas que não escreviam, que até se achavam nesse lugar de eu não sei escrever, não sei colocar minhas ideias no papel. E colocaram e saiu esses textos aí, alguns deles que você leu para gente. E, e foi um desafio muito gostoso, porque era um processo muito de encontros, né? Os encontros eram semanais, com mais de 60 pessoas na sala Zoom, e com todos os desafios de internet, de equipamento e de conhecimento. A gente convidou o João Carrascosa, né, o escritor João Carrascosa, Sim, para sim. fazer as oficinas de escrita com a gente. E aí eram encontros muito deliciosos, assim, de entender, né, esse universo da escrita, os gêneros literários, e muito a partir da escuta, né, dessas pessoas todas que se envolveram no processo e de partilha. Então, a gente escrevia os nossos textos e meio lição de casa quase, e na semana seguinte a gente compartilhava, e o grupo, esse coletivo, ia olhando e sugerindo e se deliciando com as escritas individuais. Então foi um desafio muito gostoso, assim, de ter uma diversidade muito grande de pessoas e de saberes e desejos, né, de contar, e pensando nesse lugar assim, é uma escrita que é para criança, que é para acolher a criança, mas que também é para acolher o adulto, acolher a mãe, que também muitas delas não sabem ler, ou até sabem, mas até nem tinha o hábito da leitura, e a gente queria esse lugar de assim, o que que eu quero contar para o bebê quando eu olho para esse bebê dentro da minha casa ou na minha comunidade, o que que ele me traz, né? O sorriso dele. E aí a gente foi fazendo essa brincadeira dessa escrita coletiva, que aí tem, né? Os textos, eles não têm um nome, né? Cada texto, eles são autorais, mas ele não tem o nome. Ah, esse Não aqui é tem, da é. Val Rocha. Não tem, porque ele É, foi muito para esse lugar do coletivo. Então, do eu coletivo. escrevi, mas o coletivo olhava e, de repente, olha, e se essa vírgula for para esse canto aqui, Aham, já aham, tem uma outra aham, entonação. aham. E se a gente substituir essa palavra por essa outra? Então, esse lugar, desse jeito de fazer coletivo, foi muito gostoso. E é essa galera toda que se envolveu, tanto na escrita, como na reflexão, na própria produção do livro, de pensar assim, como que a gente vai editar esse livro? Como que a gente vai pensar essa capa dura, né? Essa Uhum, imagem. uhum, uhum, Então, foi um processo uhum, muito de muitas mãos mesmo, de muito coração, e de muitos desafios, é isso, né? Com a tecnologia, de aprender uhum, a entrar uhum, na sala Zoom e até uhum, deixar o microfone desligado por conta dos uhum, ruídos uhum, externos e para ouvir uhum, a outra pessoa falando, para aprender a ligar lá o microfone e ler seu texto e compartilhar, e desse desafio delicioso da escrita, que também proporcionou às pessoas depois de continuar escrevendo. Então, me olha descobri só. poeta, me Uhum, descobri escritora, uhum, e sigo aí uhum, fazendo e escrevendo a uhum. partir desse momento em que um coletivo também me acolheu dentro dessa produção, me dizendo: olha, você é capaz, que lindo esse seu texto. Bora fazer outros e construir outros. Lindo isso, lindo isso. Ó, vou ler mais uma aqui.
Curioso eu sou e quero entender para que serve este chinelo. Levo à boca, mas minha mãe logo diz: isso não é de comer. E olha, a fotinho é a foto e o chinelo. Essa é uma curiosidade. O texto foi feito antes da foto, foi feito depois da foto. Como é que foi essa, por exemplo, esse texto? Ah, se olhou para essa foto ou não? Se fez o texto e foi atrás da foto? A gente foi fazendo. Primeiro aconteceram as oficinas de escrita, e aí as últimas oficinas de escrita foram juntas, as duas últimas, com a fotografia. Então, fazendo mesmo meio esse desenho. Quando a gente fez as oficinas de escrita, era muito partindo da nossa infância também, assim. Então, como que eu olho para mim criança, como que eu olho para minha infância e vou construindo uma narrativa. E aí, né, com várias temáticas e vários momentos. E quando a gente pensou também nesse conjunto livro, a gente foi pensando assim: olha, a gente quer a criança brincando, a gente quer a criança comendo, a gente quer a criança chorando, a criança sendo cuidada. Então, o grupo foi pensando que criança a gente queria representar Uhum, nesse livro. E aí, a partir daí, também os textos foram chegando, e aí, quando os textos foram chegando e a gente foi casando também com as imagens, porque muitos dos exercícios também a gente trazia o texto e a imagem uhum, junto, né? E aí o grupo ia também entendendo, olha, esse texto ele cabe aqui, ou esse texto cabe aqui, mas ele cabe mais nessa outra imagem que uma uhum, outra pessoa trouxe. uhum. Então foi um processo que começou com a escrita, depois veio para a imagem, depois a gente foi fazendo montando esse quebra-cabeça e fazendo essa costura, e aí muitos olhando também para a imagem, pensando, olha, essa imagem cabe esse tipo de texto aqui também, então vamos mexer um pouquinho aqui, ou construindo um texto novo a partir dessa imagem. Vem cá, Val, quanto tempo vocês levaram do primeiro Zoom até o livro impresso? Você consegue lembrar isso? Dimensionar isso? Olha, eu não lembro agora de cor, mas eu acho que a gente levou entre 5 meses e 6, porque tinham as Bom, oficinas, né? bom. É, E aí foram várias oficinas de escrita, várias oficinas de imagem, depois um grupo que, né, parceiro, um grupo do Instituto Emília, é, também muito, de um grupo de mulheres, né, inclusive da escrita, também muito generosamente foi ajudando a olhar esses textos e como madrinhas de cada autor, cada autora, de sentar junto, de olhar e muito cuidadosamente, de ajudar, né, Uhum. nessas palavras, na colocação das palavras e das vírgulas, né, da pontuação, enfim. E aí depois, o processo de entender a editoração do livro, né, como que esse livro é composto, como ele é editado, para depois ele ir para a gráfica e né, ter a seleção, a gente teve, né, um grupo para selecionar as imagens. Não é só isso que tem, né? Tem muitos outros textos e muitas outras Claro, imagens que não imagino, couberam no livro, né? Porque imagino. senão o livro teria aí 100 páginas e que virou exposição depois. Mas acho que a gente levou mais ou menos uns 5 ou 6 meses para esse Bom, processo, porque era bom. com muita gente, né? Também. Não, mas Então, um bom, processo não, mais tempo bom, longo. tempo bom. Agora me diz uma coisa. O livro chama Nascidos para Ler, né? E depois no melhor lugar para viver, para se viver. Vamos quebrar aqui. Por que Nascidos para Ler? Hum. Inspirados num projeto da Itália, o Nat per Leggere, que é um projeto também onde a criança ela é recebida né, pelo pediatra com a consulta médica, né? Então tem o acompanhamento da saúde, mas vinculado à questão da literatura. Então, na Itália, esse projeto, Nat per Leggere, ele traz esse lugar da criança acessando o livro já
né, meio já ainda pequenininho, bebezinho, e aí esse acompanhamento cognitivo e desenvolvimento da criança a partir do acesso ao livro e à leitura e a relação com a mãe. Como em Parelheiros a gente trabalha olhando muito para a primeira infância, e aí olhando para a primeira infância desde a barriga, então, né, a gente olha para a mulher, cuida da gestante, né, para que a gestante, para que a mulher sinta-se cuidada e possa cuidar do seu bebê, e aí a gente olhe para essa primeira infância com muito cuidado, com muito afeto e olhando para esse desenvolvimento dessa criança. E aí a gente fala, gente, a gente também pode ter o nosso livro, o nosso primeiro livro para os bebês, né? E Ah, aí muito nesse lugar, né, nascidos para ah, ler. A e, criança vai receber o livro e a ah, leitura e a mediação da perfeito. mãe ainda quando está no ventre. Então, é muito nesse lugar de já levar a literatura e essa possibilidade que a leitura, que o livro traz na vida da pessoa, na vida da criança, desde que ela está na barriga, né? Então, quando a mãe está lendo, ou cantando, a criança já acessa, né, esse afeto, já acessa essa voz, e quando ela nasce, ela reconhece a voz da mãe ou a voz da cuidadora, principalmente da mãe, né, que está ali o tempo Claro, todo claro. trazendo essa relação. E aí esse trabalho que a gente faz, que é a mãe já cuidando do bebê e de diversas formas, mas com a literatura ali muito presente na sua casa. Então, é um lugar que a gente sempre levou, né? A literatura, ela sempre esteve presente nas ações que o IBEAC desenvolve no território de Parelheiros. E aí, pensar esse livro, primeiro livro do bebê, também esse lugar de assim, olha, esse é um presente, essa possibilidade da criança se desenvolver a partir da voz da mãe, a partir da leitura, a partir das cantigas. Então, por isso, esse Nascidos para Ler. E agora vamos complementar. No melhor lugar para se viver. Seu... Parelheiros. A gente Ela é, pensa a Val é Parelheiros, Parelheiros raiz, hein? Parelheiros, raiz na veia. Mas é um lugar, acho que é isso, né? O educador Tião Rocha, ele sempre traz muito para gente, né? O Tião Rocha do CPCD, né? Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, nosso parceiro aí em vários projetos. Ele traz muito, muito esse lugar assim, o lugar que a gente mora, o lugar que a gente está, tem que ser o melhor lugar para a gente morar, para a gente viver. Então, o que que a gente faz para esse ser o melhor lugar? E a gente está muito nesse, né, Parelheiros, pensando Parelheiros como o melhor lugar para nascer e viver, né? Como que a gente pensa essa comunidade como uma comunidade que né, que ajuda esse território a se desenvolver, que eu não preciso sair de onde eu moro, de onde eu vivo, Uhum, uhum, para acessar outras coisas. Eu posso trazer essas outras coisas e melhorar o lugar onde eu estou e esse lugar ser o melhor uhum. lugar para viver. E aí, gente, eu defendo aqui Parelheiros, mas que cabe para todo lugar, né? Então, se eu Claro, moro no centro, como que o claro. centro pode ser o melhor lugar para a criança nascer, para a criança se desenvolver, para a criança brincar, para a criança acessar uma vida saudável, para o adulto, o idoso, enfim, né, o jovem. E aí, aqui, muito nesse lugar, a gente está falando de, né, esse livro, né, ele traz as imagens de Parelheiros, ele traz as fotografias dos bebês de Parelheiros, né? Foi o time de Parelheiros que construiu esse livro, mas que seja um livro que, para onde ele vá, ele traga esse Claro, significado, esse em simbolismo qualquer, né? em qualquer lugar. Qualquer É lugar, isso. né? Vou ler aqui para vocês, inclusive, aqui na contracapa, ou quarta capa, tá? Vamos lá. Ele deixou o vai e vem da água do meu ventre. Bem pequena, já fazia. Perdão, gente, vou voltar aqui. Ela, ela deixou o vai e vem da água do meu ventre. Bem pequena, já fazia movimentos de dança. Às vezes ousava e caía, mas aprendeu a arte. Né? Isso aqui está na contracapa aqui do Nascidos para Ler no Melhor Lugar para se Viver. Val, muito bem. O livro ficou pronto e como é que vocês editaram ele? Como é que vocês chegaram
né? Porque aqui é dito. Bom, o projeto gráfico, deixa eu falar aqui, né, gente? É da Maumi Ela, né? Maumi Ela. Mayumi, Mayumi isso. Okuyama. Okuyama fez o projeto gráfico. Mas me diga uma coisa, Val. Como é que o livro foi para a impressora? Como é que ele foi editado? Como é que vocês acessaram essa janela? Então, quando a gente, né, eu falei que a gente teve também esse processo de entender é, esse produto final, né, esse objeto, que é um objeto de arte também, né, o livro, quando a gente olha para toda essa composição, né, a Hum, Mayumi Mayumi. desenvolveu com a gente também Mayumi. esse processo, Mayumi, formativo da gente entender é, as cores, o formato do livro, o Uhum, tipo de uhum, capa, o tipo uhum, de, né, de folha, pensando, é um livro que vai ser manuseado pelas crianças também. Então, a gente foi entendendo também, construindo junto esse produto, né? Esse objeto de arte. E aí pensando, olha, as imagens podem ser em preto e branco, né? Não precisam ser imagens coloridas, mas a gente pode trazer a cor com alguns elementos. E aí, quando a gente pensou esse projeto, ele foi um projeto que ele teve um financiamento, né? É, a gente buscou um financiamento para uhum, poder uhum, deixar esse livro uhum, pronto. E aí é isso, né? Aí tem esse outro, esse outro lado, que aí quem estava no movimento da uhum, escrita nem uhum, participou, que era ir atrás de gráfica, fazer orçamento, uhum, né? uhum, E pensar uma gráfica legal que fizesse né, o livro do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente editou. E aí a gente conseguiu fazer a impressão desses exemplares que, né, junto aí, né, tá até o Itaú Social, que foi quem na época nos financiou para a produção desse livro. Então a gente conseguiu fazer uma tiragem boa. Quando a gente pensou, a gente tinha pensado também em uma capa mais emborrachada, né, também para o bebê, mas uhum, sairia muito caro. E aí, esse tipo de capa, né, arredondada nas pontas, é, é uma capa que é para o bebê também, né? Então, para a gente funcionou super bem. uhum, E aí a gente fez uma tiragem muito grande, porque esse livro ele é distribuído para as mães e os bebês principalmente de Parelheiros, que é onde a gente está. uhum, Então, toda vez que uma mãe mobilizadora, que, né, que é uma das educadoras sociais do nosso time, vai à casa das famílias, ela leva de presente um nascidos, lê, faz, né, esse movimento que você está uhum, fazendo com a gente, Fê, de ler, fazer uma mediação, uhum, e que uhum, também acolhe a mãe, né? É um livro que é para a mãe também, e entrega, claro. e aí a gente tem feito o acompanhamento também desse livro. Hoje a gente conseguiu fazer uma outra tiragem também para venda, para produzir mais livros para continuar distribuindo, porque todo dia nasce um monte de bebê, né? E a gente quer que todos os bebês tenham um livro Uhum, desse em casa. Mas é isso, assim, foi esse processo de pensar assim, chegar na gráfica, e aí uma coisa linda que aconteceu depois, que assim, aí tá na gráfica, né? Aí demora um tempo, aí aquela ansiedade, nossa, cadê o livro? Quando chega, a gente quer ver o produto final, porque uma coisa é ver o boneco do livro, né, lá no computador sendo apresentado, uhum, que uhum, lindo que vai ficar. Outra coisa é a gente pegar, sentir, cheirar e claro, abraçar o livro claro, e tocar. claro. E aí, quando ele chegou, a gente mandou entregar na casa de cada um dos Uhum, autores, uhum, né? E aí foi muito lindo, assim, e emocionante, porque materializou o que a gente foi uhum, construindo e foi sonhando junto, uhum, né? E aí as pessoas podendo olhar o nome delas aqui nessa ficha uhum, claro, catalográfica gigante, né? claro, Se achar assim, claro, ai, será que eu tô aqui, ninguém esqueceu? claro. E de olhar as fotos que tirou e nossa, meu texto tá aqui, que coisa linda, assim, foi de uma emoção muito grande. Ainda é, né? Toda vez que eu pego, eu fico emocionada, porque fala assim, ai, gente, nasceu É, esse é. esse produto lindo que foi feito a tantas mãos e tantas ideias e num processo desafiador de fazer à distância.
e ficou lindo. Então, a gente baba toda vez que olha e Lambe fala a dele, cria, né? porque Lambe a cria. lambe a cria, é o filho, é o filhote. Olha só, aqui é uma mãe, olha só, porque diz assim: nos meus tempos de criança, eu fazia brinquedos com sucata. Nos meus tempos de criança, a vida era festa, eu vivia na dança. Né? E aí tem a correspondência aqui, tá? Sempre essa correspondência, né, com as fotos. Tem essas paletinhas. É um livro realmente muito caprichado, muito, muito do bonito. Agora, Val, diga uma coisa. Aí, ó, as perninhas. Como é que a pessoa adquire e compra esse livro? Olha, a gente, ele está na Martins Fontes, então dá Martins para ir Fontes. diretamente lá na Martins Fontes e comprar ou pedir pela internet. A gente, o que está em nossas mãos são os livros que eles são distribuídos, né? Mas a gente teve essa possibilidade de ter junto aí a Martins Fontes o nosso livro. É, Tá. e aí, assim, todo mundo que quer, que quiser, pode adquirir. Então, ou pelo site, ou presencialmente. Então, Uhum. adquiram porque vale a pena, gente. Na, na, Ele é na lindo. Amazon ele não está. Não, só Não, na Martins Fontes só na mesmo. Martins Fontes. É Só. tipo uma exclusividade Martins Fontes. Exclusividade. Interessante, Isso, interessante, isso. interessante. Então, ó, gente, quem tiver curiosidade, né, e quiser conhecer esse trabalho, que é um belo trabalho, Val nos contou aqui do processo, né, desse processo coletivo e da importância que é, né, a leitura, né, a leitura Sim. em todas as fases, em todas as nossas fases, e começando, no caso aí, com a criança no ventre, né? Então, Martins Fontes é o canal, né? Né? Na descrição do vídeo eu vou escrever aí, Martins Fontes, para vocês lembrarem. Val, me diz uma coisa. Ah, num certo sentido, esse livro ele funciona como uma comunhão, né? Pelo que você está contando aí, né, com as pessoas, as autoras. Ou seja, é um livro que tocou quem escreveu, tocou quem fotografou, tocou quem parte não escreveu, não fotografou, mas participou, né, criticamente da Sim, história, né? Toca as mães que recebem, né, os livros e toca certamente os bebês, as crianças pequenas, né? E, ou seja, como você diz, os pais, né? Os educadores. Então, um livro que o título é muito feliz, né? Nascidos para ler no melhor lugar para se viver. Né? Ele traz dois conceitos que a Val nos explicou aqui, mas que são muito, muito poderosos, né? É quase como a criação de um movimento, né? Não é isso? De um movimento, né, da leitura, e a leitura num bairro, né, que é um bairro distante, né, para quem nunca foi a Parelheiros, demora mais ir para Parelheiros do que para Itanhaém, por exemplo. E sim, aí não, tem uma questão, Parelheiros é ambientalmente protegido, não é isso, Val? Então, sim, e que eu saiba, me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, o Rodanel não pôde fazer a alça aí, né? Pelo fato de ser um bairro protegido. E, sim. e isso é curioso também, porque protege a natureza, né? Mas a população de Parelheiros fica sem alça do Rodanel, né? Isso é É interessante. isso. A cidade deve muito, né? Na verdade, É, aos Parelheiros, né? E, vem, anda nela. e muito, muito, muito legal, muito legal. Val, querida, tá excelente, mas nós já vamos aqui para os nossos, né, encerramento aqui, porque a esquina ela tem um tempo, senão as pessoas, né, vão. E eu queria que você falasse uma última coisa aqui para a gente, contasse um pouco, fala o que você quiser.
Ai, obrigada, Fê. Primeiro, agradecer, que é uma alegria estar aqui, né, compartilhando. Acho que a gente também vai nos lugares e a gente sai inspirado com as coisas e com as possibilidades. E a gente está já começando o segundo livro, né? Então, vai ser de Haikais. Olha, Haikais para gente miúda, Nascidos para Ler, Haikais para gente miúda, porque olha. muito nesse processo de a gente pensar essa continuidade, né? Porque é isso também, a gente distribui, quando as mães mobilizadoras voltam nas casas, as mães perguntam. Trouxe mais livro, né? Claro. Então, então assim, que delícia a gente ouvir isso, porque a gente quer mesmo que a comunidade acesse e acesse os livros e acesse as histórias né, e as imagens. E então é um processo muito bonito. A gente está fazendo um acompanhamento longitudinal, né, do impacto desse livro e dos livros em geral, né, que essas famílias acessam. Então a gente tem feito acompanhamento, né, e aí esse acompanhamento ele vai para além da literatura. Então, né, como que a gente percebe o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do bebê, né, de uma forma saudável. Então, o livro, ele foi meio uma porta de entrada para acessar outras coisas. Então, isso acho que é legal contar. E da possibilidade que, assim, gente, a gente gosta de escrever, a gente gosta de fotografar, gosta de ilustrar, que a gente se desafia aí para esse lugar que é tão bonito, que é da gente contar as nossas histórias e registrar as nossas histórias e deixar aí para o mundo, porque é isso, né? Que essas histórias e memórias continuem. As imagens e os textos que não entraram nesse livro, elas viraram exposição, então a gente sempre vai levando para outros lugares. Então, tem momento que está nos nossos espaços, nos projetos, tem momento que está na rua, nas atividades de rua adotada, está nas escolas, está nas creches. Então, também é um lugar possível de acessar e que a gente espalhe aí histórias e belezas e imagens e aí pelo mundo, porque eu acho que a gente tá aí para isso, né? Que a gente possa contar as nossas histórias. É Ah, isso, Fê. Muito obrigada aí por esse oh, espaço e imagina. por essa conversa Não, gostosa. prazer meu, né? Muito legal que você trouxe aqui, muito diferente, né? E bacana e acho que inspirador, né? O Nascidos para Ler é um livro muito inspirador, ok? Então, Martins Fontes, hein, gente? Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. E a gente teve aqui, então, com a Val Rocha, do IBEAC, de outras coisas, Val da literatura, né? A Val do teatro. A Val tem um grupo de teatro, Artimanha, né, Val? Artimanha? Isso, Isso. Então, a Val é das artes da tá literatura, certo. né, e dos movimentos. Bom, gente, então, olha, esse aqui foi o nosso Esquina de Escriba. Você já sabe, gostou? Muito importante. Põe o polegar, aperta lá no polegarzinho do YouTube. Não deixe de ler a descrição. A descrição é que aparece só duas frases, mas é só clicar no mais lá, mais. E aí baixa toda a descrição. Vou deixar o Instagram da Val aqui. Provavelmente vou deixar também o Instagram do IBEAC e, né, esses acessos para vocês. Lembrar que o livro está na Martins Fontes, isso é importante, e pode ser comprado nas lojas físicas e também ir na internet comprar no site, né, da Martins Fontes. Então, se vocês souberem de pessoas, lembrarem de pessoas que possam curtir o que nós conversamos aqui, curtir esse conteúdo, compartilhe, está escrito lá, compartilhar, só clicar e vai o link, né? A pessoa clica no link e já está no vídeo. E tão importante quanto quem não segue o canal ainda, né? Esquina de Escriba, siga o canal, porque os algoritmos do YouTube vão pensar assim, opa, esse canal é legal, esse canal é legal. E eles mostram para mais gente.
tá certo? E eu sou a Fernanda Pompeu, uma escriba errante aqui no Queridos Escribas. Val, querida, obrigado, coração. Beijo. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, uma honra.